Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que significa a blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque é que tem pessoas que ela não quer o perdão nessa vida. Ela acredita que Deus vai perdoar elas quando ela morrer. Então ela não crê no poder da palavra, ela não quer se ver como errada, ela não aceita nenhuma verdade de Jesus, mas ainda assim diz crer em Deus, mas não quer aprender a respeito de nada. Porque essas pessoas, elas se posicionam com essa crença. São pessoas que carregam um sofrimento muito grande. Então ela quer crer em Deus da forma delas, do jeito delas. Mas ela não acredita no arrependimento, no milagre e na cura como Deus ensina. Então, tem 3 tipos de milagres. E é sobre isso que eu quero que você entenda. As 3 formas que existem milagres, mas que nem todo mundo, ele pega esse conhecimento. Então, tem pessoas que passam por milagres e nem sequer percebe. Ela não buscou milagre nenhum. Ela não correu atrás de um milagre. O milagre veio de graça. E ela diz apenas obrigado Senhor, não quero saber, não quero buscar, mesmo tendo um milagre, ela não tem essa visão. Então existe um tipo de milagre que eu tenho que buscar, e existe um milagre que ele é dado de graça para mim. E é sobre a blasfêmia do Espírito Santo que Deus se refere através dessa forma de milagre. Então quando eu não quero Deus, quando eu não creio em Deus, Deus, ele se mostra ainda em forma de milagre para essas pessoas. Mas, quando ela não busca o conhecimento, nem através do milagre, ela quer se arrepender de pecado nenhum. Então, Deus ainda oferece um milagre a essa pessoa. E Jesus ensinou isso em Mateus 12:31. O pecado contra o Espírito Santo. Então tem pessoas que não sabem que tipo de pecado é esse. Qual é esse tipo de pecado? Que é a blasfêmia contra o Espírito. Será se eu já cometi esse tipo de pecado? Tem pessoas que perguntam. Quer dizer, mas se você está buscando conhecimento sobre Deus, se você está querendo aprender sobre Deus, se você crê nos ensinos de Jesus, porque você não cometeu a blasfêmia. Então, se eu não quero, se eu não busco, nem o milagre de Deus, ele chega a me convencer dos meus pecados. Nem ele me oferecendo milagre na terra. Então, por que essas pessoas, elas se posicionam dessa forma? Né? Então, em Mateus 12:31, Deus diz: porque eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe é perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Aqui, Jesus já está ensinando. Quer dizer, quando eu profiro palavras contra meus filhos e eu observo que ele está sofrendo as consequências da minha palavra, eu vou orar e pedir perdão a Deus e pedir para Deus ajudar os meus filhos. Quer dizer, a blasfêmia contra o Espírito. Eu estou falando mal, eu estou julgando, estou maltratando e o meu filho está sofrendo as consequências, eu corro atrás. Eu oro para que Deus haja a favor dos meus filhos. Aqui Jesus já está dando uma iniciação sobre esse ensino. Quer dizer, mas quando eu não quero, eu continuo blasfemando. Eu não busco Deus para nada. Eu passo a condenar, criticar, falar mal. Então eu não quero me ver como causador de nenhum problema. Então Deus explica que Ele perdoa. Ele perdoa, mas tem pessoas que não querem o perdão, mesmo vendo as consequências dos seus pecados. Eles não querem o perdão, ele não crê dessa forma. É isso que Deus está ensinando. Então tem pessoas que acreditam, quer dizer que Deus,
Ele não perdoa quem se mata. Quer dizer, qual é o pecado que Deus não perdoa? Não é só quem tira a sua própria vida que Deus não perdoa. Deus não perdoa quem não quer o perdão. Em situação nenhuma. Ele está vendo que ele vive as consequências do que ele fala. Ele está vendo, mas ele não quer mudança. Ele não aceita mudar, nem sofrendo. É isso que Jesus estava ensinando aqui. Então, Jesus diz, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Quer dizer, Jesus estava ensinando. Não tem como uma pessoa falar bem, ensinar, se ela é mal. Ela não vai saber. Ela que não vai saber, mas ela não quer a ajuda de Deus. Então Jesus diz, raça de víboras, como queres ensinar coisas boas sem saber? Como queres? Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há abundância no coração, disso falará a tua boca. O homem mau tira boas coisas de um bom coração, mas um coração mau, o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Quer dizer, não tem como. Uma pessoa que ela não sabe falar bem de ninguém, ela vai sofrer as consequências com os próprios filhos. Ela não sabe falar bem. Ela é uma pessoa crítica, amargurada, mal-humorada. Ela só sabe falar mal. E Jesus ensina isso. Uma pessoa que ela só sabe falar mal, ela não vai tirar bons frutos. Os frutos dela vai ser mal. Mas mesmo assim ela não quer se conhecer. Ela não quer buscar a Deus em situação nenhuma. Quer dizer, ela não crê em Deus. E por quê? Por que é que essas pessoas se tornam com essa crença tão enganosa? Quer dizer, Deus diz... Eu vou parar a leitura para explicar para você. Aqui Jesus está ensinando que nem com os frutos eles querem ver. Nem eles fazendo uma plantação errada e vendo os frutos errados. Eles não se entendem com os filhos, mas mesmo assim ele condena. Como pode a árvore ser boa e dar bons frutos? Como pode? Só pode dar bons frutos se eu planto certo. Mas se eu planto errado, eu não quero me ver. Eu nem quero me ver, nem quero que ninguém me diga onde eram os meus erros. Quer dizer, isso quer dizer a blasfêmia contra o Espírito. Então, em qualquer situação, qualquer pecado, Deus perdoa. Mas Deus não perdoa quem decide viver e morrer no pecado. Não quer dizer só quem tira a sua própria vida, que Deus não perdoa. Quer dizer, eu decido não crer nos ensinos de Jesus. Eu decido viver por conta própria. Eu não quero ser convencido pela palavra. Esse é o verdadeiro ensino da blasfêmia contra o Espírito Santo. E que o religioso, ele não crê dessa forma porque ele não é convencido. O Espírito é quem convence da verdade. Quer dizer, se eu já sofri problemas seríssimos através da minha boca e eu não tinha esse conhecimento, eu não acredito que eu tenho que me arrepender de pecado nenhum. Eu não creio dessa forma. É por isso que tem pessoas que dizem, cada um crê dessa forma. Quer dizer, o seu Deus lhe engana. É isso que Jesus estava dizendo. Quer dizer, não há milagre suficiente que o Espírito lhe convença dos seus pecados. Então, existe três fontes de milagre. Aquele milagre que ele é dado de graça, livramento,
o milagre da cura, que eu não busquei a Deus para nada, mas Deus me deu o milagre. Mas quando Deus ele dá um milagre a uma pessoa que ela não busca Deus, Deus deu aquele milagre por um propósito. Quer dizer, existe problema na vida dessa pessoa que se ela não busca o conhecimento de Deus, ela vai plantar errado. Então ela passou pelo milagre, foi o caso dos meus pais. Minha mãe já teve milagre, meu pai já teve milagre, mas decidiram não buscar o conhecimento sobre o Espírito. Quer dizer, eu decido viver por minha conta. Não há milagre que Deus faça na minha vida que me convença que eu tenha que ser crente. Quer dizer, eu não quero ser convencido pela palavra. Eu não quero mudar. Eu quero continuar da forma que eu quero. É assim que a pessoa acredita. Por isso, existe 3 fontes de milagre. O milagre que ele vem de forma gratuita. Deus me deu um milagre para que eu me posicione. Existe o livramento em forma de milagre e existe um tipo de milagre que é tipo uma remissão. Eu tenho que buscar a Deus para que Deus trate as minhas emoções. Esse é o milagre que eu vou buscar a Deus para que Ele me trate. Então, o milagre da matéria, ele é um. O milagre do Espírito é outro. Eu tenho que me aprofundar no conhecimento espiritual. Por isso eu entendi porque tanta gente já teve milagre e terminou mal na vida. Terminou sem frutos, quer dizer, nem o milagre adquiriu frutos. Ela conheceu, falou de Deus, falou do milagre, mas continuou no pecado. Não soube discernir sobre a palavra. Não foi tratada as suas emoções. Quer dizer, quando uma pessoa, ela carrega mais ou menos um histórico desse, ela já passou por sofrimentos grandes, mas ela não quer se ver como causador de sofrimento. Então ela vai continuar falando que Deus fez um milagre, mas quando você vai olhar os frutos dessa pessoa, ela já perdeu tanto. A família é totalmente disfuncional, desunida, é doença, é tudo. E a pessoa diz que já passou pelo milagre. Quer dizer, isso quer dizer uma das formas da blasfêmia contra o Espírito. Eu não creio que Deus tem nada a me ensinar. Eu rejeito esse conhecimento sobre o Espírito. Eu não quero mudança na minha vida. Quer dizer, então os frutos dessa pessoa vai ser mal, porque nem ela vendo as consequências do que ela está fazendo, da palavra, da desunião familiar, ela não quer crer em Deus. Por que ela não quer crer em Deus? Porque ela não se vê sem pecar. Ela não sabe não pecar. Ela não sabe falar bem das pessoas. Ela não acredita dessa forma. Ela é cega. E por isso, Deus quer dizer, nem você vendo, você não quer se arrepender. Isso quer dizer a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então tem pessoas que acreditam que eu só vou para o inferno se eu me matar. Eu só vou para o inferno se eu matar alguém. Eu só vou para o inferno se eu roubar. Quer dizer, está cega totalmente nesse conhecimento do que é o espiritual. Do que significa o espiritual. Então, por isso não há milagre que traga essa pessoa ao conhecimento do Espírito. Porque ela está vendo, mas ela não está entendendo aquilo que ela está vendo. Quer dizer, eu já conheci pessoas religiosas que elas enganam tanto as outras pessoas, são pessoas religiosas, que falam o nome de Deus. Que ela lhe convence tanto de uma forma que ela sabe do Espírito, que só quem não sabe sobre o Espírito é que é envolvido nessa mentalidade. Quer dizer, a pessoa diz, eu sei que se eu me matar, eu prejudico a vida dos meus filhos, porque esse mal vai atingir a vida dos meus filhos. Eu sei que se eu fizer um julgamento errado, esse julgamento, ele volta para cima de mim. Eu posso viver isso que eu estou julgando de errado. Eu sei disso tudo. Quer dizer, a pessoa, ela diz saber, mas ela não crê como Deus ensina. Por isso ela foge do conhecimento.
e se torna um religioso. Quer dizer, eu não creio que isso que eu sofri foi eu que causei na minha vida, foi a minha boca, foi a minha palavra. E por isso eu jogo meus problemas para outra vida, para karmas. Quer dizer, eu acredito naquilo que me convém do Espírito e crio os mandamentos. É isso que Jesus disse. Por isso Jesus chama eles de víboras, de raça de víboras, que produzem blasfêmia contra o Espírito. Quer dizer, ele fala mal de Deus e do mundo, mas ele não quer se ver. A questão dessas pessoas não é que ela não esteja vendo as consequências, é que ela não quer se ver. Ela quer esquecer tudo que ela plantou ou que ela está vivendo na vida, alguma consequência, ela não quer o perdão, ela não acredita em mudança. Isso é a blasfêmia contra o Espírito. Então elas acreditam que Deus vai livrar, é porque é uma pessoa que não tem conhecimento. A verdade é a falta do conhecimento. Então ela está presa nesse sistema, nesse mundo, nessa crença, nessa mente que ela não tem visão de luz. Quer dizer, como pode um religioso falar o nome de Deus, mas ele distorcer toda a Bíblia? Ele distorce todo o ensino da Bíblia. Quer dizer, eu só estou errado se eu julgar a vida de alguém errado, se eu falar mal algo que é uma mentira. Mas se eu estou falando uma verdade, isso não é errado. Quer dizer, ele distorce os ensinos de Deus, porque ele não sabe falar bem. Ele não sabe falar bem. E por isso ele termina prejudicando a vida dos filhos. E por isso ele continua criticando, julgando e falando mal. Isso quer dizer uma das blasfêmias contra o Espírito. Ele não quer se render para Deus. Ele não quer se humilhar para Deus. Ele não quer crer em Deus. Porque ele já sofreu alguma consequência lá atrás, no passado, e ele não quer se ver. Ele não acredita dessa forma. E por isso, isso é uma das blasfêmias do Espírito. É uma das... onde tem pessoas que acreditam que é só tirar a própria vida, que é a blasfêmia contra o Espírito. Só se eu me matar, que eu não vou para o céu. Só se eu roubar, que eu prejudico meus filhos. Só se eles ficam criando mandamentos para fugir de si mesmo, porque ele já sofreu as consequências da palavra. Ele já sofreu. Então ele não quer crer em Deus. Ele foge dessa crença. Então, isso é uma da blasfêmia contra o Espírito. E que muita gente não prega dessa forma, porque não tem o conhecimento do verdadeiro Espírito Santo. Quer dizer, eu distorço todo o ensino. Eu distorço, porque eu já aprendi de uma forma distorcida. Então, eu falo da palavra de Deus, mas não creio que é dessa forma. Quer dizer, então eu posso julgar, eu posso mentir, eu posso falar mal, eu posso condenar. Eles fazem tudo, porque eles não têm a visão. Então o que é que acontece com esse tipo de religioso? Eles vivem de aparência, eles vivem de fingimento, eles não conseguem se ver. Eles não conseguem, porque só o Espírito Santo, ele convence do pecado, ele liberta do pecado. Então essa pessoa, ela vive presa no pecado e ela simplesmente, ela teve uma decisão de viver de aparência, porque ela não sabe qual é a saída, qual é a fonte dessa libertação. Porque eu oro, eu acredito em Deus, mas eu não quero acreditar dessa forma. Quer dizer, eu não quero ser convencido do meu próprio pecado. Então, eu quero jogar esse pecado para outra vida. Isso é uma da blasfêmia contra o Espírito. E Jesus ensinou isso aos discípulos. Quer dizer, com os próprios religiosos, conhecendo ele, vendo todo o milagre, participando, tendo direcionamento direto com Jesus. Mas era algo espiritual. A visão do próprio Espírito. Quer dizer, eu não preciso me ver, não preciso da opinião de ninguém. Eu creio da forma que eu quiser.
Quer dizer, isso é uma da blasfêmia. Por isso Jesus disse para ele, cuidado. Porque Deus, ele perdoa todo tipo de pecado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quer dizer, a pessoa não há milagre que ela passe, que ela queira ver, que ela queira discernir entre o bem e o mal. Que ela queira aprender entre o bem e o mal. Ela perdeu a visão e as conexões entre o bem e o mal. Ela não quer se ver como causador de nenhum problema. Então essas pessoas, elas vão tendo maus convívio. Elas vão sofrendo as consequências da palavra. Porque ela tem dupla personalidade. Então ela decidiu, ela tomou uma decisão, viver como sepulcro caiado. Na rua, parece que eu vivo bem, como parece que eu creio em Deus. Só parece. Mas eu não sou convencido pelo Espírito nem do meu pecado. Então quer dizer, eu decido viver falando, criticando, mentindo, julgando, mas eu não me conheço. E por isso se torna uma pessoa totalmente cega espiritual. Ela não quer ser convencida pelos seus próprios erros. Então o que é que acontece com esse religioso? Ele tem uma vida de aparência. Ele não sabe onde é essa saída. Ele tem um reino dividido. A casa dele é um reino dividido. Então ele se vitimiza, porque ele não sabe onde é essa saída. Ele já não quer crer, de tanto que já sofreu as consequências da palavra. Porque aqui Jesus ensina como pode falar, sair de bons tesouros, quer dizer, se eu sou mau. Eu não só falo da boca mal das pessoas da rua. Automaticamente eu estou causando mal na minha vida. Eu estou vendo o erro dos meus filhos. Eu não estou sabendo ensinar. São pessoas altamente nervosas, porque elas já são dominadas pelo pecado. Elas já são dominadas pelo pecado. Então ela precisa se render para poder ser liberta. E aí quando ela pensa em ser crente, em ter que ceder a uma crença que ela criou de décadas, ela diz, eu tenho que ser crente. Quer dizer, está presa. Está presa numa crença limitante. Se tornou um religioso. Está cego. E ele fica ali moído, sofrendo, mas ele não tem a visão do que é um verdadeiro espírito. Porque só Deus, ele revela sobre a palavra. Então, se eu não creio em Deus, eu sofro as consequências da palavra, mas eu não sei mudar. Eu não sei falar bem. Geralmente, quando essas pessoas são religiosas dessa forma, elas não sabem falar bem de pessoas. Então, para que elas vão se arrepender de pecado? Então, elas vão fazer o quê? Com elas mesmas. Elas vão dizer, eu só estou errada se eu estiver falando uma mentira, mas eu não estou mentindo. Eu estou falando uma verdade. Então, automaticamente que eu estou falando as minhas verdades, eu também vou viver as consequências das minhas verdades. Eu vou sofrer as consequências das minhas verdades, porque eu gosto de falar mal das pessoas. Então, automaticamente, eu estou causando mal a mim e aos meus filhos, porque eu não sou tratado pelo Espírito. Eu sou nervoso, irritado, chateado, bipolar, mas eu me trato com a minha crença, nos medicamentos. Isso é uma das formas da blasfêmia contra o Espírito Santo. Como é que eu sou digno de cura se eu não quero? De milagre se eu não quero? De perdão se eu não quero? Por que eu não quero? Porque eu não acredito. Eu não acredito que é necessário eu crer em Jesus. É assim que um religioso ele acredita. Essa é uma das crenças limitantes que leva muita gente para o inferno. Leva muita gente para o inferno. Quer dizer, eu acredito que Deus vai me perdoar quando eu chegar lá. Eu não preciso de arrependimento, não preciso de milagre nenhum. Está muito bem a minha vida como está. Quer dizer, que crença é essa?
que eu não quero me ver. De onde vem essa crença? De um sofrimento. Quando você vê uma história dessa, vem de um sofrimento, vem de um orgulho muito grande, vem de uma prisão de pecado, vem de algum mal geracional. À toa não é, de graça não é. Então quer dizer, por isso é que eu barro o espírito que convence a me mostrar o meu espírito, os meus próprios erros. Então, automaticamente, eu continuo com esse posicionamento, falando mal, criticando e julgando. E me vitimizando, por quê? Porque eu estou plantando maldição na vida dos meus filhos. Porque eu não tenho paciência com os meus filhos. Porque eu só sei criticar, xingar e falar mal dos meus próprios filhos. E como eu vou saber fazer o bem se eu só sei falar mal? É automático. É automático. Eu não vou saber, eu não vou me ver como errado em situação nenhuma. Porque eu também não quero ver o meu comportamento lá na rua. Eu não quero saber que eu erro. Porque lá, quando eu erro, eu até me sinto bem. Eu até me sinto bem, falando mal e criticando a vida dos outros. Mas quando eu vejo as consequências dos meus pecados, que é filho desobediente e rebelde, eu já não creio que é a minha palavra que predomina essa situação. E isso é uma das blasfêmias contra o Espírito Santo. E por isso o milagre da matéria, ele não move totalmente o espiritual. Isso é uma das razões que eu já conheci várias pessoas que passou por milagre e a vida delas são todas destruídas. Quer dizer, teve milagres, mas não teve a total maravilha do Espírito, porque ela não consegue acreditar. Ela não consegue acreditar. Então, se eu não me posiciono, se eu não quero mudança, se eu não quero buscar um conhecimento para minha alma ir para o céu, quer dizer, eu automaticamente, eu estou me comunicando com Deus, eu não creio em Ti, Senhor. E as pessoas não têm essa visão. Eu não creio dessa forma. Eu não acredito que é assim. Então, eu digo, eu sou uma boa pessoa, eu acredito em Deus como eu quero, Deus está me ajudando como eu quero, como eu sou, mas eu não deixo de sofrer as consequências da palavra. Eu não deixo de sofrer as consequências da palavra. Porque é automático. Se eu só sei falar mal e ver o lado ruim das pessoas, se eu me torno uma pessoa crítica, automaticamente eu vou ter filhos desobedientes. Eu vou ter filhos rebeldes. Isso é o Espírito Santo que ensina. Isso é bíblico, isso faz parte da verdadeira espiritualidade de uma pessoa. Mas o que é que ela faz quando não é espiritual? Quer dizer, tudo é espiritual. Quer dizer que tudo é espiritual, porque eu não quero crer. Porque eu estou presa no pecado. Porque a minha visão está conturbada. Porque o meu emocional precisa do pecado. É assim que uma pessoa que ela está com o olhar conturbado, contaminado, ela se vê. Quer dizer, na verdade, ela não se vê. Na verdade, ela não se vê. E, na verdade, ela não tem visão da mudança, do futuro da vida dela. Então, o que é que ela faz? Ela vira as costas para o futuro. Ela vira as costas para o futuro. Então, ela diz, eu posso morrer amanhã. Eu não vou mudar por causa de filho nenhum. Porque os filhos, quando crescer, vão tudo pecar. Vão tudo pecar. Então, quer dizer que eu tenho que mudar. Quer dizer, ela não tem visão de futuro. Então, ela está pagando para ver. E, na verdade, não é que ela não esteja vendo. Essas pessoas, elas já estão vendo as consequências. Mas ela não sabe, é ter visão de mudança. Ela não quer buscar o conhecimento para que o Espírito trate o espiritual dela. Por isso, ela se torna uma pessoa nervosa, com pouca paciência, irritada, crítica e continua falando mal. Mas para defender essa crença que limita o espírito, ela vai dizer, eu não acredito que a minha boca predomine as escolhas do meu filho.
Eu não acredito. Por isso, ela dispensa qualquer milagre da vida dela. E por isso ela se acha tão boa. Porque essas pessoas, ela se vê boa porque ela cria uma bondade, mais ou menos fazendo uma caridade ou até uma cura espiritual do espiritismo. Ela busca essa crença, mas essa libertação dentro de si, ela não busca, ela não crê, porque ela não quer ver nem o que ela já está vendo. Ela não quer ver o que ela já está vendo. Então ela precisa de alguém para abrir os olhos, precisa de alguém para ter apoio. Quer dizer, eu preciso mudar as minhas escolhas, minhas amizades, a minha crença, os meus gostos. E muitas vezes essas pessoas não têm apoio. Muitas vezes. Mas muitas, elas não querem. Por quê? Porque elas não creem. Elas não creem no céu e no inferno. E por isso, ela joga a conta na mão de Deus. Deus me bote onde Ele bem vê que eu mereço. Mas eu continuo com esse posicionamento. Quer dizer, é automático. Se eu só sei falar mal das pessoas, eu vou viver mal. Eu vou ter uma mal compreensão pela visão. O meu olhar está conturbado. E Jesus ensina isso. Por isso ele foi morto. Porque o mundo não aceita as verdades de Deus. O mundo não quer aceitar as verdades de Deus. Por isso, muita gente, ela se torna um religioso. Ela se torna religioso porque ela busca a forma que ela crê, a forma que ela acredita. E por isso, ela não crê em Jesus. Quer dizer, será se Jesus morreu mesmo, a troco de nada, sem necessidade, que era como eu pensava? Que morte desnecessária. Mas eu era muito nova, né? Meus 15 anos. Como é que uma pessoa morre em uma cruz e o povo não dá nem valor? Em plena sexta-feira da paixão, o povo tá roubando, tá matando, tá se prostituindo, tá bebendo cachaça. Quer dizer, para que foi essa morte mesmo? Eu não via lógica. Por quê? Porque eu tinha pouco tempo de vida na Terra. Eu não tinha experiências nem sobre o pecado. Inclusive, quando eu descobri sobre o pecado e comecei a querer ensinar, uma das pessoas que eu conhecia, quando eu disse que ia sair da agiotagem, a pessoa olhou para mim e disse: você sempre agiotou, não foi? Como se o único pecado fosse só a agiotagem, não fosse a língua, não fosse a boca. Isso é um religioso. A pessoa olhou para mim e disse: você sempre agiotou, porque eu sempre ganhei dinheiro antes de ser agiota, mas eu já tinha um salário mínimo com a agiotagem, negociando com roupa, mas sempre ganhei um salário. Eu fiz plantei, né, um salário mínimo para me ajudar nas minhas rendas com a agiotagem, sem ter prática com a agiotagem. Eu tinha 3, 4 clientes só, então eu ganhava um salário mínimo com a agiotagem. Então, quando eu falei que ia sair do pecado, a pessoa disse: mas você sempre teve dinheiro de agiotagem. Como se ela desconhece sobre a palavra. Quer dizer, ela acredita que o pecado é só as práticas, não é os sentimentos. Então essas pessoas desconhecem sobre a inveja, sobre o medo, sobre qualquer pecado que Jesus veio ensinar. O que Jesus veio ensinar? O pecado interno. Jesus não veio ensinar as pessoas sobre religião. Jesus veio ensinar sobre o espiritual de verdade, o pecado interno. Então, se eu não me conheço, eu não quero buscar o conhecimento, porque eu não tenho visão de mudança. Por isso, a pessoa tem que ter a visão, pelo menos, dos seus frutos, daquilo que ela está vendo. Por isso, Deus, ele se faz cumprir aquilo que ele ensina. Quer dizer, se eu não me conheço, eu tenho que olhar para os meus frutos. Se eu vivo ganhando e perdendo, adoecendo, e eu tenho uma desunião familiar, tem algo errado na minha vida. Tem algo errado na minha vida. Mas tem pessoas que mesmo assim, ela não quer. Esse é o posicionamento delas. Quer dizer, isso é uma da blasfêmia contra o Espírito, e que se a pessoa deixar para querer o perdão de Deus depois de desencarnado,
ela não vai encontrar o perdão. Porque Deus fez de tudo para que essa pessoa tivesse essa visão. Mas ela não quis. Quer dizer, é um sofrimento desnecessário, sem valor. Eu passei por tudo, mas não quis aprender. Nem sofrendo, nem vendo, nem perdendo. E isso é uma das blasfêmias do Espírito Santo, porque o perdão, ele é oferecido para aqueles que querem. Quer dizer, Jesus, ele morreu por conta disso. Jesus oferece o perdão. Quer dizer, se eu creio, por isso Deus diz, ninguém vai ao Pai senão ao Filho. Eu não ia sacrificar uma vida a troco de nada. Deus não ia sacrificar uma vida a troco de nada. E pessoas que são hipócritas e mentirosos, elas não querem ver nem com o que está vendo. Por isso ela sabe ver os erros dos outros. Julgar e criticar e falar mal dos erros dos outros. Então automaticamente vai falar mal e criticar e julgar a vida dos filhos. É automático. Mas o que não é automático? O que não é automático é eu me ver. Isso eu tenho que pagar o preço. Eu me ver, eu tenho que pagar o preço. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que negar alguns desejos da carne. Eu tenho que buscar o conhecimento. Então, quando uma pessoa ela é relaxada sobre o espiritual, ela só quer saber das coisas materiais, ela pode até cuidar do corpo. Mas da alma, ela não tem conhecimento. E aí termina fazendo o quê? Sendo um religioso. Se torna um religioso. E por isso, né, só Deus, onde na verdade a pessoa diz, eu não creio dessa forma. Isso é uma das blasfêmias contra o Espírito Santo. Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.